Fala meus amigos e minhas amigas investidores, tudo beleza? Primeiro vídeo aqui do ano de 2024. E aí, vocês passaram o ano bem? Como que foi o ano de vocês, essa virada de ano? Bom, e para começar aqui esse ano de 2024, eu separei um vídeo aqui onde eu vou falar a respeito sobre fundos imobiliários e por que eu tenho mais alocado em fundos imobiliários do que em ações. E também trocar uma ideia a respeito de algumas perguntas que eu venho recebendo. Se compensa você ter uma carteira só de fundos imobiliários. Então, bora pro vídeo. Então, se você já curte aqui o canal e gosta dos tipos de conteúdo que eu venho postando para vocês, não se esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for anunciando aí para vocês. Bom, então eu venho recebendo algumas perguntas do porquê eu tenho mais investimento em fundos imobiliários do que ações em si. Calma que eu vou explicar aqui tudo detalhado para vocês, o que veio fazendo eu investir mais em fundos imobiliários do que as ações. Mostrando para vocês na data de hoje aqui, estou com um patrimônio de R$ 5.943,73. E aqui em fundos imobiliários, como vocês podem ver, representa 61,3% da minha carteira investidos aqui em fundo imobiliário. Tem um total aqui de R$ 3.644,36. Já comparado com a ação aqui, as ações, é cerca de 24,9% aqui representa a minha carteira e um total de R$ 1.481,06. Por que essa diferença toda entre ações e fundos imobiliários? Calma que eu vou explicar para vocês agora. Não é porque eu gosto mais de fundos imobiliários que eu tenho mais alocação em fundos imobiliários. Nada disso. Na verdade, no começo, quando eu comecei a investir lá um tempo atrás, eu comecei a investir em ações, exatamente, ações aqui do Brasil mesmo. E como eu não conhecia muito direito esse mercado de ações e fundos imobiliários, eu investi ali sem saber direito por trás dos conceitos das empresas que eu estava investindo. E no começo eu via oscilando demais o meu patrimônio, geralmente mais para baixo do que para cima. Ele caía mais, oscilava mais para baixo do que para cima. Isso acabou me deixando um pouco angustiado, um pouco com medo sobre a respeito desse mercado. E por causa disso eu comecei a pesquisar mais, tentar entender melhor como funcionavam as ações e também buscar uma forma de receber todos os meses ali um dinheiro caindo na minha conta. E foi aí que eu conheci os fundos imobiliários, os FIIs, que todos os meses eles vão estar pagando para você rendimentos ali mensalmente. E por causa disso que eu comecei a investir mais em fundos imobiliários, porque no começo em si eu tinha mais medo de investir em ações e também por falta de conhecimento meu também. Por isso que eu falo que é bom você sempre pesquisar melhor sobre o que você está investindo, para você entender melhor do que você está colocando o seu dinheiro ali, do que você está investindo o seu dinheiro. Porque se você não souber no que você está investindo, você só tem tendência em perder. Então por isso que é bom você entender melhor sobre esse mercado de ações e fundos imobiliários. Mas por causa disso eu fiquei com um pouco de receio de ações. Não que você não deva investir em ações, agora que eu entendo melhor também. Eu invisto em ações também e também lá um tempo atrás eu não sabia que as ações elas pagavam rendimentos também. Eu achava que era só para crescimento de patrimônio. Porém tem ações que pagam sim dividendos iguais aos fundos imobiliários. Não são todos os meses, mas elas pagam. Claro que tem algumas que pagam todos os meses também, mas a maioria ali a cada 3 meses ou 6 meses que elas vêm pagando também. E quando eu comecei a investir eu fiquei com medo dessas oscilações das ações, porque para quem não sabe, elas oscilam mais do que os próprios fundos imobiliários. Para mostrar de exemplo para vocês aqui como as ações oscilam mais do que os próprios fundos imobiliários, peguei de exemplo o fundo imobiliário aqui HGLG11. Como vocês podem ver aqui, ele tem as suas oscilações sim, porém ele oscila bem menos do que as ações. Você pode ver que ele tem uma tendência de subir e cair um pouco, porém ele mantém ali mais ou menos o mesmo valor ali, ele não sobe muito mais do que isso ou cai também. Comparado às ações, eu peguei aqui a TASA 4, que é a Taurus Armas, e você já pode ver a diferença gritante aqui do fundo imobiliário lá. Como vocês podem ver, ela oscila muito mais do que o próprio fundo imobiliário. Então, percebendo isso, que os fundos imobiliários tinham uma volatilidade menor do que as ações, eu comecei a investir mais em fundos imobiliários do que as ações. E aí eu fui aumentando as minhas posições e investindo lá em fundos imobiliários. Porém, eu fui acompanhando o mercado, fui entendendo melhor como ele funciona, lendo livros para ter mais conhecimento e adquirir mais conhecimentos a respeito desse mercado, conhecimento também. E aí eu percebi que também é ótimo você diversificar sua carteira em diversos tipos de ativos,
para trazer mais segurança para ela. E uma coisa que vocês também vão perceber, principalmente para quem está começando a investir, você vai aportando lá, você vai aumentando o seu patrimônio, você vai ver a necessidade, isso é natural, tá? Você vai ver a necessidade de cada vez mais o seu patrimônio está aumentando, você vai ter a necessidade de diversificar mais essa sua carteira. Isso é natural em todo mundo. Quando você começa a ver seu patrimônio aumentando, você fica ali com receio só de ter um tipo de ativo ali na sua carteira e você começa a buscar outros tipos de ativos para trazer mais segurança para a sua carteira. E agora, nesse ano que se iniciou 2024, eu sim pretendo aumentar os meus aportes ali em ações, mas como vocês já sabem, eu estabeleci uma meta ali entre ter mais fundos imobiliários do que ações em si. Eu fiz uma meta ali, fazer em 75% da minha carteira em fundos imobiliários, não quero passar mais do que isso, e o restante ali em ações. Aí pode ter pessoas que perguntam, mas Maico, 75% do seu patrimônio só em fundos imobiliários é um pouco arriscado, e só 25% em ações? Nada disso, como você já sabe, eu tenho outros tipos de investimentos também, como em dólar e também em criptomoedas. Então, se a gente colocar em base ali tudo juntinho, não vai ser só 75% ali em fundos imobiliários. Se a gente pegar todos os tipos de ativos que eu tenho, aquela posição de fundos imobiliários vai cair um pouco de 75% para um pouco menos ali, uns 60% mais ou menos, se eu for comparar todos os tipos de ativos que eu tenho. Então, por isso, eu pretendo ali permanecer em 75% em fundos imobiliários, e o restante ali em ações, uma margem de 25%, lembrando que eu tenho outros tipos de investimento também. Mas eu não pretendo vender meus ativos, fundos imobiliários, para comprar ações, nada disso. Eu vou aportando mês após mês ali, eu vou aumentando normalmente os meus aportes ali em ações. Eu não gosto muito de vender ativos, claro, eu vendo sim, se eu ver se aquele ativo não faz mais sentido para mim manter em carteira, ou se não, se o ativo que eu possuo em carteira, ele se valorizou demais e eu percebo ali que vai ter uma queda futuramente, eu acabo vendendo para não perder essa desvalorização aqui, porque se desvalorizar eu vou acabar perdendo dinheiro. Então eu aproveito que está lá na máxima, ele já se valorizou bastante e aí eu vendo. Geralmente acontece mais isso com ações, mas também pode ser que aconteça com os fundos imobiliários também. Então é muito difícil vender ativos aqui, tá? Só se eu ver uma oportunidade muito boa, ou se não, ele não faz mais sentido eu manter em carteira ali, ele perdeu os fundamentos para minha pessoa. Cada um tem o seu tipo de fundamento para permanecer com o ativo na sua carteira aí. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho um queridinho ali, não se trata de eu gostar mais de fundos imobiliários do que ações, nada disso. Eu estou alocando mais em fundos imobiliários porque eu quero receber mais dividendos, que na verdade futuramente é o que vai me sustentar. E ações, elas são muito boas para você aumentar o seu patrimônio. Claro que tem ações que pagam dividendos, eu tenho ações que pagam dividendos na minha carteira, porém eu busco mais em ações aquelas que se valorizam ao tempo para eu aproveitar essa alta e quando tiver essa alta eu acabar vendendo. Mas até eu vender essa ação, esperar essa valorização toda, elas já estão me pagando dividendos também. Então eu busco aquelas ações que têm um alto potencial de valorização e também que ela paga um pouco ali de dividendos e rendimentos também. Porque como eu disse, é muito difícil eu vender algum ativo e até eu vender essa ação, ela já pagou vários dividendos e rendimentos para mim também. Mas uma pessoa que tem todo o seu patrimônio ali investido em apenas um tipo de ativo, como exemplo aqui o fundo imobiliário, como vocês acompanharam, os fundos imobiliários, eles oscilam um pouco menos do que as ações. As ações elas têm tendência em oscilar mais justamente por causa dessa valorização, porém quem tem seu patrimônio totalmente alocado em apenas um tipo de ativo, como exemplo aqui que eu estou dando para vocês, dos fundos imobiliários, embora os fundos imobiliários sejam de risco moderado se comparado com as ações, isso traz um risco maior para a sua carteira, porque justamente você está exposto em apenas um tipo de ativo aí financeiro. E caso aconteça alguma tragédia, algum acontecimento com os fundos imobiliários que vai acabar fazendo eles caírem e você tem 100% do seu patrimônio investido em apenas um tipo de ativo aí, vai trazer um prejuízo gritante para a sua carteira e seu patrimônio. Então, para evitar esse tipo de ruína, acontecer alguma coisa com os fundos imobiliários ou com as ações, caso você invista só em ações, é bom você diversificar mais sua carteira. Eu tenho algumas diversificações, como vocês já sabem. Eu possuo fundos imobiliários, possuo ações, possuo renda fixa, que é onde eu guardo o meu dinheiro de reserva de emergência, possuo também criptomoedas e tenho investimento lá fora no exterior em dólar. Então agora eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários qual é a proporção que você faz dos seus investimentos em diferentes ativos.
quantos por cento você tem em fundos imobiliários, quantos por cento você tem em ações e vice-versa aí. Eu quero saber de vocês a respeito, porque é bem legal a gente saber qual é a proporção de cada um de vocês aí também. Bom, e para quem quiser acompanhar todos os investimentos que eu possuo em carteira, eu vou deixar a playlist aqui do 0 a 100 mil, onde eu mostro minha carteira publicamente para vocês aí e quais tipos de investimentos eu estou fazendo. E caso você queira acompanhar, fica aqui o link para você acessar. E dia 6 eu vou estar postando um novo vídeo lá dessa série, que é o episódio 5. Bom, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu estou postando para vocês aí. Agora eu voltei ativo aqui, eu estava naquele clima de festa, de virada de ano, de Natal, e por isso que eu demorei um pouco mais para postar os vídeos. Porém agora, como virou o ano, vamos voltar normalmente aqui com os vídeos e sempre estar postando para vocês acompanhar aqui o canal. Mas não se esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar aqui, dar aquela força pra gente também. Mas eu fico por aqui, vocês ficam por aí, ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.